Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como uma marca de mais de 120 anos renova o seu portfólio? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe o Fred Batalha, que é responsável pelo marketing da Fiat. Tudo bem, Fred? Tudo bom, e você? Como que a Fiat tem trabalhado para deixar de ser a Fiat do Fiat Uno para ser a Fiat do Fiat Argo? Que pergunta difícil para começar. Não, eu acho que é uma responsabilidade grande você trabalhar numa empresa com tanta história, né? E a beleza disso tudo é que você vai passando por fases, e a fase do Uno foi uma fase que não dá para esquecer e marcou muito a história da Fiat, sobretudo pelo lado positivo. E hoje, com a gama nova, esse trabalho que a gente tem de manter a marca atualizada, desejada, querida e, sinceramente, eu acho que historicamente a Fiat é a marca mais querida dos brasileiros. A gente cada vez mais está tentando se aproximar disso. E, independente de ter passado por Uno, Palio ou o que quer que tenha sido no passado, hoje a gama que a gente tem está aí para conquistar o coração dos brasileiros e temos tentado trazer isso para a mesa. A Fiat tem 45 anos de Brasil, né? Isso. E durante muito tempo ela foi a cara do Brasil pelo Uno e pelo Palio, né? E agora esses dois veículos nem vendem mais tanto quanto os outros, né? Pois é uma tradição do italiano, eu acho. A gente gosta de inovar, a inovação ela está no sangue italiano em diversas indústrias. E a gente passou pela fase do Uno, chegou à liderança no mercado brasileiro, né? E durante muito tempo, mais de 10 anos, fomos líderes com a linha Palio, sobretudo. E agora estamos buscando de novo o nosso lugar aí no pódio. A gente está em terceiro lugar como marca, como empresa, né? Depois a gente pode falar sobre a FCA, que é líder do mercado, fechou ano passado na frente de todo mundo. Mas a Fiat como marca está aí, está no pódio, está nas marcas mais desejadas do Brasil. E talvez essa linha de hatch compacto, médio, que é onde a gente sempre foi o melhor, o desafio é a gente continuar conquistando o Brasil e, quem sabe, a gente não consegue voltar à liderança em breve. Você falou do DNA italiano, você tem o DNA italiano pelo Batalha, só que não tem o DNA de comunicação, né? Você é engenheiro, como que você foi parar no marketing? A história é até engraçada, porque eu comecei a minha carreira, eu sou formado em engenharia mecânica, né, que nem você falou, e aí eu comecei fazendo estágio em uma empresa de equipamentos, como é tradicional, e aí apareceu um processo de trainee do Grupo Fiat, que levava pessoas do mundo inteiro para a Europa para passar uma fase lá, para depois eventualmente voltar para o país de origem. E neste programa de trainee, você tinha que passar por diferentes áreas da companhia. Engenharia, produção e área comercial. E me calhou de fazer o último período desse processo de trainee na área do marketing da Alfa Romeo. E as duas experiências anteriores, que eram muito mais técnicas, eu tinha gostado relativamente. Mas quando eu fiz o marketing da Alfa Romeo, acendeu, sei lá, brilhou. A luzinha. E aí eu falei, nossa, acho que é isso aqui que eu quero. Acendeu a luz do freio. Exato. Ou do acelerador, não é? Tem luz. E aí eu descobri de verdade, assim, um negócio que me atraía demais, porque juntava uma parte técnica, porque marketing passa por número, análise, isso é uma parte muito importante de tudo isso, mas tem todo um outro lado que é mais divertido ou diferente, que você tem arte, você tem criação, você tem outros elementos que fez com que eu realmente ficasse muito apaixonado por isso. E assim segui minha carreira mais ou menos. Mas na faculdade você nunca pensou em trabalhar no marketing? Nunca, jamais. A minha faculdade, eu fiz poli, né, na USP, e a minha faculdade levava muitas pessoas ou para áreas mais técnicas, efetivamente, ou para banco, consultoria. Eu não via muito a galera saindo para esse tipo de trabalho. Então nunca tinha entrado no meu radar trabalhar com isso. E para falar a verdade, assim, ser sincero, nem carro estava no meu radar. O que me atraiu foi um programa de trainee internacional, ficar 3 anos fora do Brasil. Eu falei, pô, isso é legal. E aí, por isso que eu entrei nos automóveis. E aí você foi morar em Turim? Aí eu fui morar em Turim. Na sede da Fiat? Na sede da Fiat. A Fiat é Fábrica Italiana Automobili Torino, né? Esse é o Fiat. Então, em Turim, eu cheguei lá, o programa previa 6 meses de uma espécie de curso de negócios. E depois eram colocações, né, job posting, os postos de trabalho de 1 ano e meio cada posto.
Então o primeiro posto de trabalho foi na Iveco, em Turim, na área de engenharia, implementando um motor novo no Daily e tal. Foi bom, foi divertido, mas começou a me dizer que talvez eu não quisesse ser exatamente um engenheiro. Aí depois eu fui para Inglaterra, trabalhar na fábrica da Case Holland, produzir tratores, e aí eu trabalhei na implementação de um software de gestão da fábrica e tal, e ali eu tive certeza que eu nunca mais queria trabalhar numa fábrica. E aí depois eu fui para Alfa Romeo, aí eu fui trabalhar como marketing regional na Alfa Romeo em Pádua. E ali realmente eu achei incrível o negócio. Aí depois fui para Turim como gerente de produto, sempre Alfa Romeo. E nesse período eu comecei a fazer um master em marketing, que a Fiat me proporcionou lá na Universidade de Turim. Então me especializei em marketing E aí foi um nesse caminho período. sem volta. Aí, né, eu comecei a aprender mais trabalhando, agreguei uma parte teórica de estudo na faculdade lá da Itália, e dali foi só esse caminho. E depois você passou um tempo em Lisboa também, né? Aí depois que eu fui gerente de produto em Lisboa, na Alfa, eu fui diretor de marketing da Fiat no mercado português. Então fui morar em Portugal, fiquei lá 4 anos, cidade incrível, a minha cidade, mais do que todas as outras, a que eu mais quero. Inclusive minha esposa é de lá, quem sabe um dia a gente não volta. Aí fiquei lá como diretor de marketing 4 anos. E essa foi a primeira fase da minha passagem pela Fiat. Você voltou para o Brasil para trabalhar na Peugeot, né? É, porque o meu chefe de lá virou o presidente da América Latina, na PSA. E aí, coincidentemente, eu acho que eu sou um cara de muita sorte, assim, as coisas vêm acontecendo na minha vida que eu tenho, enfim, sei lá, algum tipo de alinhamento astral. Esse cara, quando ele veio para cá, ele precisava de um diretor de marketing. E ele ia com a minha cara. E aí ele falou, pô, você é brasileiro, eu quero um diretor de marketing, eu te conheço, vem para cá. Então ele me apoiou muito, fiz as entrevistas de praxe com os responsáveis da marca na época aqui. O pessoal, pelo visto, também acho que gostou. E aí acabei entrando na marca Peugeot no Brasil, um desafio intenso em 2011. Uma volta para casa super dura, porque minha mulher portuguesa, vim para São Paulo, uma cidade hostil. Eu não sei se você conhece Lisboa. Lisboa ela abraça todo mundo que vai para lá, e São Paulo é meio que o contrário, ela não dirigia, então acho que foi assim, uma prova de amor muito, muito importante, ela ter continuado comigo, estamos juntos até hoje. E aí fiz 4 anos e pouco de marketing da Peugeot, e aí depois eu fui para a área comercial, virei diretor comercial, foi uma primeira experiência mais profunda na área comercial da Peugeot. E foi incrível, porque me fez ver todo um outro lado. Enquanto eu era marketing, eu gostava de falar mal dos caras de vendas. E aí eu fui pro lado de lá e entendi um monte de coisa que eu não tinha muito entendido antes. Foi muito complementar para minha carreira, para minha formação. E acho que me tornou uma pessoa, um profissional melhor, mais completo, assim, com uma visão mais ampla. E você falou nesse ponto de ter sorte. Também a sua mudança de volta para a Fiat também foi por causa de um acontecimento, né? A saída do João Batista Tchaco, que foi diretor de marketing da Fiat por 18 anos. Você acabou assumindo o lugar dele num ano super importante para a Fiat, né? E para a empresa, né? A Fiat, ela cresceu muito em 2014 quando comprou a Chrysler, né? Aí virou Fiat FCA, que hoje você toma conta das duas marcas. E em 2019 você tinha um grande desafio que era renovar renovar a empresa, né? Fazer com que a empresa tivesse uma cara nova sem perder venda, né? Porque também não pode perder venda, né? Foi um ano muito importante para a Fiat. A minha volta tem um pouco a ver com o meu percurso enfim, tem um pouco de sorte na vida, porque o presidente da empresa, que é o Antônio Filosa, é uma pessoa com quem eu tive contato lá na Itália, quando ele fez o programa que eu também fiz de trainee e tal. E aí, na conversa que a gente se encontrou no salão, ele conversou um pouco comigo sobre isso e tal. E no final, de fato, ele acabava... Acho que já estavam conversando, entre ele e o Tchaco, sobre essa né, mudança. E aí eu entrei na FCA, na Fiat, em fevereiro de 2019, né, ou março. Faz praticamente um ano. Então, num momento efetivamente de redesenhar um pouco para onde a gente queria ir. Porque temos uma gama hoje de produto absolutamente incrível e talvez o consumidor ainda não tenha percebido todo o potencial dessa marca. Então, o trabalho que a gente fez ao longo de 2019 foi de estruturação do tipo de recado que a gente tem que transmitir. Porque no final...
A parada é sobre como a gente quer fazer chegar essa mensagem ao consumidor e não sobre os produtos que temos. Assim, a marca é uma marca que, do ponto de vista de veículos utilitários, é absolutamente imbatível, né? A gente tem 40% de market share em picape sem ter uma picape grande, com a Estrada e com a Toro. Em utilitário, a gente bateu muitos meses de liderança com a Ducato como furgão. E a Fiorino tem 95% do mercado, então essa parte da marca absolutamente, né, imbatível. Consolidada, né? Consolidada. E nos veículos de passeio a gente tem carros tão incríveis quanto e com performance que podem melhorar, e o que falta talvez é isso, a gente mostrar para o cliente. Então ao longo do ano passado a gente veio aprendendo um pouco sobre como conversar, sobre como explicar e como mostrar esses carros para os clientes. E aí esse ano vai ter novidade, acho que a gente vai estar encontrando um caminho legal para poder transmitir isso de uma maneira nova. Mídia e Marketing volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Em 2019, a Fiat se tornou patrocinadora da seleção brasileira, né? Não é simples, ainda mais numa época que o futebol, a seleção não traz tanta empolgação para o público, né? Você tem um desafio também a mais a reforçar esse brasileirismo do público com a seleção e levar a Fiat para dentro da CBF. O brasileiro, sobre o futebol, ele tem, com a seleção brasileira, a parada de que tem que ganhar sempre. E aí eu acho que foi legal também, a Fiat deu sorte para a seleção, porque a gente ganhou a Copa América, né? Então, no primeiro ano de patrocínio a gente ganha a Copa América, e isso volta a aproximar o público de querer bem a seleção e de gostar disso. E a seleção, ela é um asset, um elemento para comunicar muito forte, porque ela é a paixão do brasileiro. E a Fiat, e paixão, e automóvel, e seleção, acho que está tudo meio que na mesma panela e bem misturadinho, dá para fazer um tempero muito bom. Então acho que é uma associação que é muito feliz. Ela aconteceu, a comunicação saiu quando eu já estava lá, mas a decisão ela foi até antes da minha chegada. E é algo que a gente tem trabalhado e aprendido também um pouco, porque a Fiat tem muita história de patrocinar clube, mas a seleção é outro bicho, então precisa ter bastante dedicação para poder fazer isso, trazer benefício para a marca, porque é uma marca muito poderosa, né? Seleção brasileira, CBF, tudo isso é muito forte. Como é que você agrega os valores de proximidade, de dimensão, de paixão à sua marca, que não é a mesma coisa, né? Porque você é uma marca vendendo um produto, que é o desafio, mas claramente tem bastante potencial. Mas a Fiat, para quem acompanha futebol, sempre foi muito ligada, né, nos clubes. Ela sempre teve uma proximidade com o futebol. Mas a diferença do bicho, do ponto de vista de iniciativa de marketing, patrocinar um clube, eu acho que é bastante diferente da patrocinar a seleção, seja pela... não é perene, né? Você não tem o clube jogando toda semana. Quer dizer, você tem o clube jogando toda semana, a seleção não. Como é que você faz isso virar? Como é que você transforma isso num potencial de comunicação para o teu consumidor? É aí que está a chave para poder fazer isso acontecer. E vocês têm pensado em ações específicas para a seleção feminina também? Para te ser sincero, a coisa mais legal que eu acho que a gente fez no ano passado, em 2019, com a seleção, foi com a seleção feminina. A gente foi atrás de entender mais, porque teve a Copa do Mundo Feminina, e descobrimos que o primeiro gol da seleção brasileira feminina em Copa do Mundo, se você dava um Google em cima disso, saía o nome de um cara que nem tinha nada a ver com futebol feminino. Putz, tava tudo errado na Wikipedia, tava tudo errado. Mas você pode buscar gol na Fiat? Não dá problema? Vou deixar quieto. E aí a gente foi atrás disso e entendemos que faltava um pedaço de história do futebol feminino. Não estava registrado, o gol não estava gravado, não existia nada sobre o primeiro gol em Copa do Mundo do futebol feminino. A gente falou, aqui tem um negócio legal. E aí a gente foi atrás da pessoa que fez esse gol. Ela chama Erlane dos Santos e ela ou era uma motorista de ônibus. E claramente, né, como você pode imaginar, ela fez uma carreira brilhante, ganhou
gol, campeonato, jogou no Corinthians, no São Paulo. Ela teve uma carreira que, se você coloca um homem numa carreira daquela, era bilionário. Todo mundo conheceria. Bilionário. E ela, obviamente, no futebol feminino não teve como fazer isso. Tinha uma carreira brilhante no futebol, mas depois teve que se virar, dirigir um ônibus, e a gente pegou ela e chamou para conversar e falou, cara, a gente quer gravar esse gol de novo. Fomos na Granja Comari, falamos com a CBF e regravamos o gol de um jeito um pouco, digamos, mais artístico, para poder ter um registro, ainda que a posteriori, desse momento brilhante. E foi super legal, a gente fez um documentário sobre isso, tá na internet, chamou Gol Perdido. E depois a gente até, acho que fez uma boa ação, no fundo, porque ela estava querendo sair dos ônibus para ser motorista de Uber, e a gente doou um Fiat Cronos para ela poder fazer a operação por conta própria dela. Exato, e trabalhar num novo negócio. Então, eu acredito muito que a gente é patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol, e, portanto, o maior trabalho que eu acho que é legal de fazer é a gente poder se aproximar do futebol feminino, do futebol de base, e, em cima disso, contribuir de alguma maneira, e não só, né, aproveitar desse patrocínio para a imagem da marca, mas também contribuir de alguma forma, como a gente fez com a Erlane, que eu acho que é legal, né, de reviver um gol que não tinha registro algum. Mas também de continuar nessa linha e não só ficar nos meninos que ganham Copa do Mundo, mas também no resto. E fica aquela coisa com conteúdo mais perene também, né? Exato. Você consegue trabalhar no ano todo com seleção sub-17, com seleção agora olímpica, com seleção feminina, né? Não fica aquela coisa de falar só da seleção masculina principal, Exato. Que tem menos jogos. Né? Tem muita coisa que a gente pode aproveitar. É um ano na seleção masculina forte, porque tem eliminatórias, tem Copa América de novo, coisa que ninguém entende que tem Copa América todo ano, mas enfim, pra gente é bom. E também com meninas e garotos, então tem bastante coisa. É um grande potencial. E falando em conteúdo, eu acho que a grande sacada da Fiat, desde que você assumiu no ano passado, em 2019, foi a presença na novela da Globo, né? Para quem não se lembra, a Fiat foi a patrocinadora da Vivi Guedes, que era uma das estrelas da Dona do Pedaço, e a Fiat conseguiu colocar além de transformar toda o projeto comercial de uma novela, ainda conseguiu colocar um carro dentro da novela mesmo, né? Queria que você falasse um pouco como foi essa negociação, foi uma ideia brilhante. A partir do momento que você tinha uma influenciadora, né, na novela, provavelmente ela falaria de carro. Como que foi casar isso justo com a Paola de Oliveira, que já era estrela da marca, transformar ela na Vivi Guedes? Como que foi esses meses? Como foram esses meses? De novo, um alinhamento astral importante, porque, no fundo, a Paola já era a nossa garota propaganda. Quando ela virou a Vivi Guedes, eu acho que a gente pegou um momento que o mundo do marketing está todo procurando se reinventar, né? O consumidor está vivendo de uma outra forma, ele está no telefone o tempo todo, mas ele ainda assiste televisão, mas ele ainda ouve podcast e tal. Então, a coisa pro homem de marketing, eu acho que ela ficou mais complexa, porque você tem que tentar chegar para entregar sua mensagem para o consumidor de diferentes maneiras. E aí, a ideia da Léo Burnet, que é a nossa agência, junto com a Globo, porque a gente estava tentando procurar novos formatos, novas ideias, novos tipos de distribuição de mensagem, e a Globo estava muito aberta a esse tipo de troca. Então, eu acho que eu puxei, por um lado, estimulando a que a gente saísse um pouco do básico, né, do de sempre. E essa é uma parte do trabalho, você estimular, puxar e tentar orientar as pessoas. E a outra é a resposta brilhante da equipe da agência com essa ligação e com a oportunidade de ter a nossa garota propaganda como a principal personagem da novela. E, para você super sincero, quando me trouxeram a ideia pela primeira vez, a Léo apresentou como o maior projeto de cross-mídia do mundo, eu olhei e não entendi na hora. Não, porque ela nas redes sociais primeiro, depois não sei o quê, aí vira um placement, né? Uma apresentação do produto no meio da novela e tal, e aquilo me foi trazido e eu demorei 1 ou 2 dias para interpretar. Aí que caiu a ficha, falei, puta, legal. Aí, beleza. Então, a partir deles terem trazido a ideia, primeiro, eu, achando que eu era o cara mais de mente aberta do planeta, não entendi a ideia. A ideia era tão genial que demorou para cair a ficha. Que, obviamente, eu um pouco mais devagar para sacar.
No que sacou, beleza, vamos conversar, abre o papo com a Globo, ela estava tentando também fazer isso, então acho que acabou sendo tudo muito natural, no fundo, como fazer aquilo acontecer. Como ideia e como compra dessa ideia por todo mundo, seja internamente para que eu fizesse esse negócio passar por quem tinha que passar lá dentro, seja pela agência. Mas depois a execução foi muito louca, porque inclusive os sistemas da Globo não estavam preparados, porque o merchandising, que é o nome disso, ele era um comercial. Mas era um comercial que estava dentro da novela. Então, a novela, tecnicamente, acabou depois que o meu comercial terminou. Porque o meu comercial era dentro da novela. Então, até do ponto de vista de sistema, aquilo teve que ter uma certa adaptação. Então, foi tudo muito louco, mas foi muito legal. Eu acho que o resultado é super bacana. A gente teve... né, você acaba por conseguir medir isso em indicadores de redes sociais e comentários e acessos no site e depois comentários da rede de concessionárias e de todo mundo lá dentro. Então foi uma ação que a gente achou bem legal. Assim, e foi bom também porque foi uma das primeiras inserções internas, né, dentro da novela. Talvez outras marcas que façam isso dentro da novela talvez não tenham essa pegada, né, essa surpresa das pessoas. Exato, foi o primeiro, né? Então se é o primeiro, você chegando dos outros, aquilo é novedoso, como falam os espanhóis, é uma novidade. Então acho que o efeito é maior. Foi super bacana. Porque as pessoas mandam na hora mensagem para outra, você viu isso? Que é isso? O que aconteceu? Mas a novela terminou ou não terminou, né? Exato, ficou confuso. Exato. Não, foi muito legal. E o resultado no final foi super positivo para a marca, né? Acho que sim. Eu acho que é isso que a gente quer trazer. Eu estava dizendo antes sobre a cultura italiana trazer inovação, e a Fiat sempre trouxe isso, né, ao longo da sua história no Brasil e no mundo. E não só nos seus produtos, quando a gente consegue continuar com essa história de trazer novidade também para a forma como a gente conversa com os clientes, é muito bom. Você tinha falado da Fiat da FCA, hoje vocês têm 5 modelos entre os 15 mais vendidos do Brasil, né? São modelos mais tradicionais como o Argo e o Strada e a Toro que você falou, mas também tem as boas vendas do Renegade e da Compass, né? São carros que não tem tanta... A gente não acha que vai vender tanto quanto está vendendo, né? A Jeep, ela tem um objetivo global de vender um SUV a cada 5. E no Brasil a gente chega a tocar muitas vezes um a cada 4. Quase 25% de participação de mercado no mercado de SUV. A marca é uma marca incrível, né? É um negócio alucinante. E eu acho que o trabalho que foi feito muito antes da minha chegada o que foi visionário o Dr. Marchione na época de trazer para o Brasil uma fábrica de SUV e colocar nela uma produção local de um SUV compacto, mas também de um SUV médio, que até hoje, né, não existe. A gente é o único que produz com Compass um SUV médio no Brasil. Você consegue fazer de novo, né? Inovar, chegar antes dos outros. Então, seja do ponto de vista de ter o produto, mas também do ponto de vista da marca, que é uma marca que nasceu como SUV. Então, enquanto os outros tentam falar, não, meu SUV X, SUV J e lá, a gente não precisa falar nada, a gente fala que é a Jeep, né? Então, e já está explicado o que é esse carro. Então, a paixão que a gente entende que o consumidor tem pela marca Jeep é impressionante. A responsabilidade é gigante, porque tudo que você faz tem uma grande repercussão dentro e fora do mundo dos carros. Então é uma responsabilidade muito grande, mas é uma marca deliciosa de se trabalhar. E eu não sabia, né? Porque eu, quando saí da Fiat lá atrás em 2011, e a Fiat é a marca do meu coração, eu não sabia como eu ia conseguir ter a Jeep comigo. E a verdade é que é tão gostoso quanto trabalhar com Jeep, porque, de novo, os carros são incríveis, a marca tem uma história linda, a paixão do brasileiro por ela só aumenta. A gente tem nos indicadores todos de imagem de marca que tudo só sobe a cada ano, melhora o quanto o consumidor gosta. Venda sempre uma atrás da outra, vendendo mais. Então, é um trabalho super divertido. Vocês acham que podem ter tornado o sonho mais possível para as pessoas? Porque talvez quem gostaria de comprar um Jeep 10 anos atrás não poderia, né? E agora com esses números de vendas, isso virou verdade já, né? Você pode comprar no Renegade, né? As pessoas conseguem comprar. Antigamente era impossível, né? O Renegade é o carro SUV mais vendido do Brasil. Fechou ano passado na frente.
E em segundo lugar vem o Compass. Então, assim, quando você fala de SUV no Brasil, a gente está no primeiro e no segundo lugar. Então, claramente, quem quer comprar o SUV pensa em Jeep em primeiro lugar. E é óbvio, o mercado brasileiro é um mercado que uma grande parte dele está em faixas de preço menores. Mas quem conseguiu chegar lá, quem consegue ter a conquista de pagar por ter um SUV, certamente coloca na sua lista de intenções um Jeep e no final das contas acaba decidindo por nós. Fazendo uma força. Exato. Você falou um pouco de tecnologia, né? Eu acho que as montadoras elas têm apostado muito em novidades tecnológicas, né? Há pouco tempo vocês anunciaram uma parceria com o McDonald's para o pessoal poder fazer o pedido no drive-thru diretamente da central multimídia. Isso é uma ideia da plataforma de inovação da FCA, né? Eu queria que você contasse um pouco mais como que isso vai ser avisado para o consumidor, como que vai entrar no ar isso. Isso é uma novidade muito bacana, tanto para as duas marcas, na verdade, né? A gente ainda não tem muito que possa ser dito, a gente está em fase prototipal de uma série de iniciativas de tecnologia, essa é uma delas, a gente comunicou há pouco tempo sobre isso. Eu acho que o caminho sem volta, o próprio Antônio Filosa, nosso presidente, fala, né? O carro é cada vez mais um telefone com o ferro torcido em volta e quanto mais a gente consegue trazer essa conectividade para dentro dos automóveis, mais a gente vai ao encontro do que o consumidor quer. E iniciativas como essa só permitem a gente chegar mais perto deles. Em breve a gente está chegando com todo mundo, está chegando com um carro conectado, o chip lá dentro, você consegue conversar com esse carro e prever talvez coisas que vão ajudar a vida dos nossos clientes. É um caminho sem volta e a gente está na vanguarda disso no mundo e no Brasil. Fala-se da experiência do usuário, né? Descobriram um nome novo para a experiência do usuário, mas para a montadora o usuário sempre teve que estar à frente de tudo, né? Exato. Não, a gente tem que ter o olho em cima do consumidor, não adianta, não tem jeito. Quando você se faz e a indústria automobilística, ela historicamente costuma ser algumas vezes autocentrada, né? E isso faz com que a gente possa perder oportunidades. Então, precisa estar do lado do cliente, ouvir, entender. A gente tem uma área de pesquisa gigantesca que passa o tempo inteiro tentando sacar mais sobre o que o cliente quer e fazer as apostas para onde a gente deveria ir, né? E no ano passado a Fiat anunciou a fusão com a Peugeot, né? Na verdade, você trabalha nas duas empresas, né? Foi culpa sua, talvez, que a Fiat tenha comprado a Peugeot? O mais louco é que no dia que foi anunciada a fusão, eu estava em Detroit e o Mike Muller, que é o nosso CEO global, estava anunciando isso em algumas salas distante de onde eu estava e as pessoas me escrevendo, pô, você está em Detroit, você sabia de tudo? Obviamente que não, né? Não tem cabimento algum essa coisa, mas, de novo, eu acho que quando se concretizar, a gente agora está em fase de antitrust, então estão os países onde as duas empresas estão presentes estão sendo verificados pelos governos para ver se pode acontecer um processo natural de todas as fusões. E até lá, enfim, nada eu sei de diferente do que você sabe sobre essa fusão. Mas é claro que a gente torce e espera para que tudo corra bem, não teria por que não. E com isso acho que vai ser muito bom para todo mundo. Eu tenho bons amigos na PSA, no Brasil e fora. Acho que eu saí não deixando nenhum inimigo. Enfim, eu tenho boas relações lá e se concretizar e quando, vai ser bom pra gente. Por enquanto fica tudo igual, né? Não tem nenhum tipo de diferença em relação ao contato. Até o contrário, acho que a gente agora até se policia mais. Como eu falei, como eu tenho amigos lá, você procura até evitar conversar sobre trabalho, que antes a gente até às vezes brinca e tal. Você não conversa porque é uma bobagem, nesse momento não faz sentido, né? A Fiat, para quem não lembra, foi uma das marcas que em 2013 lançou o Vem Pra Rua, era um comercial, que foi super famoso e que depois acabou se tornando meio que o lema das manifestações de 2013, né, e tudo mais. Hoje a gente está num momento muito polarizado e a Fiat tem uma casa de cultura em BH. Como que lembrar do passado e ter uma casa de cultura no momento que a cultura é muito questionada pela presidência, principalmente? Como que é cuidar da cultura do país, principalmente na região de Belo Horizonte, onde fica a principal fábrica da empresa?
Eu acho que não vejo relação direta. A gente, obviamente, do ponto de vista institucional, tem relações políticas, porque é natural, é uma empresa muito grande, então é natural você ter contato com o governo, mas a cultura especificamente, a Casa de Cultura tem muito mais tempo do que o governo atual. Então, a nossa promoção da cultura e talvez a missão maior dessa Casa de Cultura é promover a cultura não só como um todo, mas numa vertente específica também de promoção da cultura mineira e italiana. Então tem um viés. E cultura automobilística, acho que a última mostra que a gente teve, que a gente chamou de Beleza em Movimento, que eram os carros, e tinham carros nossos, mas sobretudo carros italianos e tal. Então eu acho que não vejo contradição ou tomada de posição que ajude ou prejudique nenhum tipo de coisa nesse sentido. Mas o investimento continua grande, né? Então a Casa de Cultura Fiat está lá para promover cultura independente de qualquer coisa, eu acho. Falando de sociedade também, a Fiat no ano passado vendeu quase 500 mil carros, né? Somando todas, a Fiat, a FCA, os automóveis normais. Como que é hoje? O pessoal fala muito de mobilidade, de poluição. Como é ter que vender carro e ter também que falar disso de carro elétrico? Como que a empresa se posiciona com isso? A gente tem iniciativas para autonomia e eletricidade sendo trabalhadas em nível global. Isso vai acontecer também no Brasil no momento adequado. Eu acho que num país como o nosso, vou dar uma opinião pessoal e não uma opinião da FCA, num país como o nosso, o automóvel ainda é muito necessário. A gente tem uma infraestrutura que ela é mais complicada quando você não tem um carro. Quando você tem um carro, a tua vida fica mais fácil. Apesar de nas grandes cidades você ter temas de trânsito e tal, ainda é um bem muito desejado pelo brasileiro. E eu costumo dizer que não tem nada mais gostoso e confortável do que você andar no seu próprio carro. Depois, claro, tem outras consequências. E o que a gente procura fazer é que os carros sejam cada vez mais tecnológicos. Primeiro, para garantir a segurança dos ocupantes e de quem está fora desses carros. E segundo, você coloca a tecnologia para que eles poluam cada vez menos e tenham um consumo cada vez melhor. Depois cabe aos governantes e às empresas buscar um caminho para que a gente consiga ter uma vida melhor para todo mundo. Hoje, por exemplo, para vir para cá, a gente está na Faria Lima, em São Paulo, que é um lugar que de sexta-feira à tarde o trânsito é impossível. Então, você tem que procurar, às vezes, meios alternativos, e se São Paulo te oferece isso, é melhor. Mas, volto a dizer, no Brasil especificamente, ou até na América Latina, que é a região que eu cuido, talvez algumas coisas vão chegar um pouco depois do que tem, por exemplo, na Europa e Estados Unidos. O carro ainda é um mal necessário, não tem jeito. O carro ainda é um bem necessário. Meu ponto de vista é esse. Eu gosto muito de andar de carro e adoro dirigir. E não sei se eu viveria sem carro. Fazer trajetos específicos sem o carro pode ser, mas eu acho que é importante sim para mim, mas eu acho que é importante também para a maioria dos brasileiros. Eu queria que você citasse uma campanha dessa história toda sua como executivo que você tem muito orgulho de ter participado, uma específica. Assim, de bate-pronto. Na passagem pela FCA, eu acho que essa da Vivi Guedes é um momento especial, porque ele realmente traz algo de novo. Certamente é um momento especial. Mas tem tem duas outras do ano de 2019 que eu gostei de participar bastante. Uma que a gente chama de Argumentos, que brinca com o argumento para comprar um Argo. E ela foi uma campanha toda pensada de um jeito diferente, associando a Google, Facebook, mas também os meios de offline. Então ela é uma composição toda pensada com... A gente fez, sei lá, 30, 40, 50 historinhas diferentes para ser endereçada a tipos específicos de pessoas, dependendo do comportamento que ela pessoa... Antigamente era um vídeo, Antigamente você fazia um 30 segundos e punha no horário nobre dos canais mais importantes e estava resolvido. E aí essa campanha ela nasceu já dessa forma, a partir dos públicos-alvo pré-definidos conforme o comportamento deles, e a partir deles a criação foi feita para distribuir essa mensagem para eles. E essa campanha foi super, super legal, ela continua sendo
sendo utilizada. E ela é legal, seja pelo conteúdo, que é criativo e divertido, mas seja pela ciência toda que tem por trás. E uma terceira também de 2019 com a Jeep, que a gente está chamando de Manifesto, que é uma campanha do começo do ano que a gente usa usou basicamente para falar de condições comerciais, mas que conta um pouco da história da marca. Então ela foi muito marcante também e foi legal de fazer parte isso nessa minha história de 19 na FCA. E eu queria que você me falasse uma campanha de outra marca que você gostaria muito de estar seu nome na ficha técnica. A gente falou um pouco de política e eu achei bem divertida e provocativa a do Burger King na eleição, quando eles, né, quem votava em branco, você recebia um sanduíche que não era aquele que você queria. É um jeito que é interessante de provocar no consumidor uma atitude sem que você necessariamente use ou tome partido e se coloque de uma posição mais delicada. Eu acho que ela foi brilhante. Legal. Obrigado, Fed. Obrigado a vocês. Até mais. Semana que vem tem mais, pessoal. Valeu. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.